Olá, o Viver e Empreender TV está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho prazer em receber a doutora Rebeca Santos, ela que é advogada criminalista, professora universitária e empreendedora. Doutora, que legal poder te entrevistar mais uma vez aqui no nosso estúdio em São Paulo. É um prazer te receber. É sempre um prazer estar aqui. Estou adorando o nosso papo, nossas conversas, nosso dia. Sim, doutora. Agora, para os nossos telespectadores entenderem quem é você, quem é a doutora Rebeca Santos, eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas se puder falar um pouquinho de você. Eu sempre brinco que a minha história se mistura com o direito e o direito se mistura com a minha história, porque inclusive os meus pais se conheceram na faculdade de direito. Então não é possível falar da minha existência sem falar de direito por esse motivo. Meus pais se conheceram na faculdade de direito, foram para caminhos muito diferentes. Meu pai é advogado trabalhista, minha mãe concursada, área fiscal. Mas desde sempre eu tive esse crescimento dentro de casa falamos sobre o direito, discutimos o direito, falamos sobre o quanto a gente pode falar sobre coisas, argumentando, aprendendo, discutindo com um olhar crítico sobre aquilo. Eu sou a caçula, somos 3 irmãs, e a mais velha, primeira, foi também para a área do direito. A do meio a gente brinca que é a ovelha negra, mas que ela foi para odontologia, mas que precisava de um equilíbrio em casa. Mas cresci nesse universo de discutir o direito, mas fui a única que foi para a área criminal, para desespero de muitos. Fui a única para a área criminal. E hoje em dia, talvez seja a maior preocupação da minha família, porque acha realmente tem aquela cultura do é uma área perigosa, é uma área corrida, mas eles sabem, eles veem, por exemplo, quando eu estou num seminário, quando eu estou no congresso, quando eu estou palestrando, quando eu dou aula, o quanto eu estou feliz com o que eu faço e o quanto eles precisam abrir mão um pouco dessa preocupação e entender que eu estou em segurança porque eu estou fazendo o que eu gosto e eu estou fazendo da melhor forma possível. É difícil, né? Para mães é difícil. Sim. Mas que eu cresci nesse universo de também almejar a Universidade Federal, porque foram onde meus pais se conheceram, então eu queria estudar lá, onde eles estudaram. E aí eu estudei para isso, eu fiz meu vestibular na Universidade Federal. Universidade Federal da Da Bahia, Bahia, para da Bahia. contextualizar. Universidade Federal da Bahia, que foram lá a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, foram onde meus pais se conheceram, eles foram colegas de faculdade. Então eu quis estudar muito lá, então eu sonhei com a mesma faculdade deles, com o mesmo estudo que eles tiveram. E eu até brincava assim que eu queria saber as notas deles nas matérias para saber se eu estava próxima, se eu estava distante. Mas cresci nesse universo do direito e é um universo que, graças a Deus, me faz muito feliz todos os dias. Você sonhou com a Universidade Federal da Bahia, mas você sonhou com o direito penal? O direito, na verdade, foi o direito internacional. A ideia inicial, antes da faculdade de Direito, era fazer diplomacia. Era o curso de diplomacia. E como o Instituto Rio Branco ele aprova muitas pessoas que são formadas em Direito, não só em Relações Internacionais, em Economia, eu falei, eu vou fazer Relações Internacionais, mas posso fazer Direito porque o leque se amplia. Mas eu fui com a certeza de que eu ia fazer Instituto Rio Branco, que eu ia ser diplomata. Até eu brinco que a minha primeira aula de Direito Penal, que eu comecei a ter aquele encantamento e que os casos me atraíam de uma maneira lógica. Eu dizia, não, isso faz sentido. Começaram a te envolver. Mas isso faz sentido, isso tem lógica. Até os casos mais absurdos que a gente estuda na faculdade, eu dizia, não, mas isso tem uma lógica aí por trás. Tem um motivo. E aí foi aquele momento que você faz assim, tudo bem, gostei do assunto, achei fácil de estudar, achei compreensível, mas eu lidaria com isso no dia a dia. E aí que a gente começa a desbravar esse mundo. Mas a ideia inicial era o direito internacional. Tanto que eu fui fazer trabalho voluntário fora do país, eu fiz curso de línguas, eu fui para Brasília para aprender sobre o Instituto Rio Branco, para fazer o curso do Instituto Rio Branco, porque a diplomacia era a meta. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Quando você coloca a mão na massa, tudo muda. Hoje em dia parece tão distante, apesar de não estar tão distante esse início de faculdade, mas parece muito distante porque uma pessoa que era muito encantada com o direito internacional, de uma maneira teórica, porque eu não tinha tido a prática do direito internacional, mas eu queria Instituto Rio Branco. E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, a cursar as matérias, aí comecei a ter contato com o direito penal, aí eu terminei a faculdade fazendo todas as matérias de direito penal que me foram ofertadas e outras, inclusive, em outras faculdades. Eu fui fazer medicina legal na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, fui fazer psicologia jurídica, fui fazer outras áreas correlatas que eu achava que eram excelentes para minha
a área do direito penal. Até porque é uma área muito multidisciplinar, não tem como fugir, o ser humano é muito complexo. A gente precisa entender sempre, quando a gente fala sobre direito penal, a gente precisa entender que a gente está falando sobre pessoas, então a gente está falando sobre sociologia, sobre a sociedade, sobre psicologia. A gente gosta de julgar as motivações das pessoas, só que a gente não entende o que tem por trás de tantas coisas, tantos transtornos, tantos espectros, tantas personalidades. A gente fala sobre isso, a gente quer separar. Ah, tal pessoa é assim e porque eu decidi que é assim. E a gente não estuda, e eu gosto dessa ideia de direito penal é além do jurídico, só do direito. Tanto que meu mestrado é em política social e cidadania. Eu fui para um olhar mais amplo e mais generalizado sobre a área. Sim. Qual a sua missão hoje como advogada criminalista, doutora? É uma frase bonita, assim, eu queria derrubar o muro do sistema prisional. Não no sentido de eu quero que todo mundo saia solto, até porque eu não consigo me considerar uma pessoa abolicionista no sentido de acreditar que a gente consegue existir sem prisões. Mas eu quero que a gente consiga discutir. Eu quero que eu como advogada criminalista, sente numa mesa de um restaurante com um amigo de medicina, um amigo de psicologia, um amigo de marketing, um amigo de várias áreas, e a gente consiga discutir sobre o sistema prisional de uma maneira sem tantos preconceitos, sem tantas notícias. Ah, porque eu vi na notícia tal, da informação tal. Porque a gente sabe que, assim como tem muito jornalista existem aqueles que gostam do espetáculo, Sim. da cena, que é o que dá o clique, que é o que dá o... E que passa notícias que não são condizentes com a realidade. Então eu quero trazer essa discussão para o dia a dia. Porque se afeta a nossa realidade, por que a gente não vai discutir algo? A gente só vai discutir quando acontece? Ah, só vamos discutir o crime quando é um crime de grande repercussão, um caso assim que mobiliza a sociedade, um caso de grande repercussão, aí a gente vai discutir. Ah, o que você acha sobre a sentença de não sei quem? O que você acha sobre o caso tal? Aí a gente discute. Mas no resto dos dias a gente esquece desse assunto. E eu quero trazer isso para a realidade. Vamos falar sobre isso? Vamos discordar, vamos concordar, vamos pensar. Sim. Mas principalmente vamos aprender a entender o que a gente está discutindo. Sem dúvida. E para falar sobre isso, você faz parte de vários grupos, além de estar na academia, né, na universidade, agora você está numa universidade particular, não é, doutora? Isso. Além de estar na universidade, de ter o seu escritório, onde mais você atua? É uma lista boa, mas é uma lista que eu me orgulho. Eu sou do Departamento de Sistema Prisional do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, então a gente discute isso em escala nacional. No IBADPP também, que é o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, também faço parte, sou conselho consultivo do IBADPP. Estou no patronato de presos egressos, sou advogada monitora, eu presto serviço voluntário dentro da unidade prisional para auxílio de pessoas presas que não têm contato assim, frequente com o defensor, que não conseguem pagar com advogado. Aí vem áreas de estudo, eu faço parte do CECRIM, que é um centro de ciências criminais que estuda as ciências criminais, que discute as ciências criminais de outras formas. E aí, na própria OAB também, que é o órgão de classe, além da comissão de prerrogativas, que cuida dos direitos e deveres dos advogados e do sistema jurídico, eu faço parte da comissão de ciências criminais e da comissão de sistema prisional. E na comissão de sistema prisional, a gente adentra nas unidades de todo o estado para verificar condições, para verificar como o sistema funciona, porque o Brasil, muita gente não sabe, o Brasil já sofreu sanções por causa do sistema prisional, em escala internacional, por causa dos direitos humanos. O estado de coisas inconstitucional é um tema amplo, que está no meu mestrado, mas, em resumo, é a ideia de que o sistema prisional não cumpre o papel que ele se propõe a ser. Isso, internacionalmente, é entendido. E, às vezes, a gente não entende isso na escala local. A gente discute que, internacionalmente, o sistema prisional ele não regenera pessoas, ele não reabilita pessoas, ele não ressocializa pessoas, e que a gente quer manter um sistema que é naturalmente falido. Sim. Mas a gente quer manter isso, a gente precisa discutir, só que a gente não quer, porque a gente só precisa discutir quando isso chega na nossa porta, quando o medo está ali com a gente, ou quando não tem outro jeito mais como discutir. É algo que está parte da vida das pessoas. A gente não é uma temática que está nas mesas de bar, nos restaurantes, não é um assunto que se pega. Até porque não é muito agradável falar sobre isso. E normalmente a ideia é um ponto de vista um tanto quanto punitivista. Quando você fala sobre isso, tem que prender mesmo, tem que fazer, enfim, não é uma discussão de deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu olhar isso de uma maneira mais ampla. Sem dúvida. Agora, como é estar na pele
de uma advogada criminalista e qual é o papel do advogado criminalista? Porque muitas vezes o preso ele só tem o contato com o advogado, às vezes nem a família quer saber, não é, doutora? Estava conversando sobre isso recentemente, sobre ser advogada, por exemplo, no período da pandemia, no período do Covid, que não era permitido a visitação nas unidades porque não tinha como garantir, enfim, o contágio do Covid, né? Então, todos os advogados estavam como comunicação com o mundo externo. Eles não tinham nenhuma informação do mundo externo. E, às vezes, você precisava ser a pessoa que dizia. Ele perguntava, como é que está meu filho? E eu dizia, eu não podia virar para ele e dizer da maneira mais clara, seu filho está no hospital, contaminado pelo Covid, e as chances são poucas. Como é que você fala isso? Porque ainda ali é um ser humano. Sim. Então, você pegar uma pessoa que está privada de liberdade total, que não tem contato com o mundo externo, e ser esse contato de notícias desagradáveis também é muito complicado, é muito complexo. Então, assim, nós somos, né, às vezes os tradutores da lei, a comunicação, a voz do direito, mas também somos as pessoas que estão ali, o primeiro olhar que uma pessoa custodiada tem é sobre o advogado dele, assim, o que é que o advogado vai me dizer, o que é que o advogado fala. Tanto que muitas vezes pessoas perguntam, você não tem medo da sua área? Não tem medo de ser advogada criminalista? Eu digo, o olhar que eles têm sobre mim é um olhar de respeito. Você é a única pessoa que vai me dar chances de ter justiça, de não ser esquecido aqui, de não ser abandonado aqui dentro, de não ser criminalizado por algo antes mesmo de ser julgado, de ser condenado, né? Porque é aquela ideia cultural ruim de bandido bom é bandido morto. Então, assim, são pessoas que lidam com uma sociedade que quer a todo custo punitiva matá-las. E nem sempre, assim, não tem uma equiparação sobre o crime. É um crime violento. Não, as pessoas... O que mais prende no Brasil é o tráfico de drogas. Sim. Então as pessoas associam isso de uma maneira muito punitivista, muito... Mas o que é o tráfico de drogas? O que é a guerra às drogas? Em que esfera isso se enquadra? Qual é o sistema? A pessoa que está ali presa é a pessoa que lucra com esse sistema? Pouco provável, bem pouco provável. Pouco provável. Você falou agora sobre a visão de quem está preso. E qual que é a visão da sociedade em relação ao seu papel como advogada em geral? Toda vez que há uma entrada no presídio, que eu faço desde uma visita técnica com alunos até atendimento meu como advogada, enfim, algumas coisas que eu prefiro fazer audiência dentro da unidade prisional quando o cliente está preso, porque eu acho que eu preciso desse contato próximo com ele para entender o que está acontecendo. Porque, por vezes, o que é dito ali dentro, no sistema de justiça, eles não entendem. É muito técnico, e eles, naquele momento ali, naquela situação, eles não conseguem compreender, então eu estou ali do lado para explicar. Mas toda vez que eu estou numa situação dessa, eu ouço que eu sou advogada de bandido, que eu estou ali... a gente brinca que é o direito de família. E se fosse com alguém da sua família? E se fosse com alguém que você gosta? Sendo que, na verdade, o que eu estou fazendo ali é garantir que haja um respeito ao que eu estudei, ao que é previsto em lei. Se a gente não concorda com o que está previsto em lei, a gente tem que lutar para mudar as leis. A gente não tem que lutar para que a lei não seja colocada, porque uma vez que a gente luta para que a lei seja desrespeitada com o outro, porque a gente acha que o outro é um lugar de inferioridade, é um lugar de discriminação, é um lugar de desrespeito, o que é que impede de amanhã uma lei não ser respeitada para a gente também? Porque a lei tem que ser igual para todo mundo, inclusive na questão de respeito à lei e cumprimento da lei. Sim, são deveres, né? A gente garante, na verdade, uma isonomia da sociedade. A gente está defendendo aquela pessoa ali num olhar de existe uma lei que deve ser cumprida, existe uma lei que deve ser preservada, existe uma lei que deve ser respeitada. Por quê? Porque ela tem que ser respeitada para a pessoa que está custodiada, mas para a pessoa que está aqui fora também. Sim. Então, assim, a ideia da preservação do todo. A gente não está só cuidando daquele cliente que está ali custodiado, a gente está cuidando da sociedade, de garantir, de saber, de ter uma segurança jurídica do que é que ela pode esperar, do que é que ela pode... para onde ela vai, o que é que ela faz, o que é que ela vai ter como pena e tudo resguardado por lei. Sem dúvida. São muitas atribuições que você tem na sua vida. Agora eu quero saber sobre o empreendedorismo. Em que momento da sua trajetória profissional você decidiu sair de um escritório, né, de ter esse papel como associada e abrir seu negócio? Não é fácil, não foi fácil, porque essa segurança que a gente tem no escritório, essa coisa do salário fixo, essa coisa do saber o que esperar do seu dia, do seu horário de 8 às 18, por vezes, você, enfim, bater até o ponto.
O CLT, a gente brinca, né? Mas é tudo muito tranquilo, é tudo muito confortável. E eu não vou dizer assim, no primeiro dia que eu saí consciente, saí com a opção, as portas abertas, assim, se quiser voltar, está à disposição. E tive a minha primeira crise de ansiedade, tive uma crise de choro, falei, será? Que ideia foi essa? Por que que eu tô fazendo isso? E é realmente um caminho que não é, eu não vou dizer que é um caminho fácil, mas quando você constrói e aí você faz assim, são coisas que talvez as pessoas consigam se associar. Quando você compra assim o seu micro-ondas, você compra a máquina de café, você chega à sua papelaria personalizada, são pequenas conquistas que quando você está nessa fase de empreender, de construir o seu, são tão celebradas que às vezes você chora feliz com a caneca com seu nome, que você diz, olha, agora é o meu nome, é a minha marca, sou eu não sou Rebeca de alguém, eu sou Rebeca minha, eu sou eu mesma, e eu vou ter a credibilidade que já me era dada dos meus clientes e agora é minha, é comigo. Sim, se apropriar da sua vida, do seu próprio negócio, construir, sonhar e construir, né, doutora, que é maravilhoso E aí a isso. gente pensa assim, porque agora você trabalhava de 8 às 18 e agora você vai trabalhar do horário que você quer. Agora eu trabalho 24 horas, agora às vezes o horário ultrapassa, às vezes é fim de semana, que eu, num escritório como associada, eu não tinha, final de semana era meu, feriados eram meus, eu tinha viagem, enfim, nas férias. Hoje em dia, às vezes, eu não vou conseguir tirar férias no período que é Os 30 dias não vou ali, conseguir e tudo mais, mas assim, eu estou tão mais feliz que eu não consigo sentir um cansaço, talvez. Não tô, assim, romantizando. É pesado, é puxado. Mas, assim, são tantas conquistas nesse processo que o peso vai se justificando. Porque se você tivesse, às vezes, nadando sem conseguir sair do lugar, tudo bem você dizer, ó. Mas você tá vendo o resultado. Mas você vê resultado, cada vez você vê resultado, cada vez que você vê seu nome citado de uma maneira tão positiva, tão agregadora, porque é um trabalho que você fez, é um estudo que você se comprometeu, vale muito a pena, vale muito a pena. Sem dúvida. Você trabalha sozinha, doutora? Como é a sua estrutura do seu O escritório? meu escritório sou eu, majoritariamente, mas eu tenho parcerias com outros advogados, porque a demanda, graças, aumentou significativamente. Então, por vezes, eu preciso estar atendendo, fazendo audiência, às vezes marcam nos mesmos horários. Então, esse equilíbrio de parceiros, e parceiros que acreditam no meu projeto, que entendem o meu olhar, entendem o olhar humanizado que eu tenho sobre a situação, sempre bom, eu tenho parceiros nesse sentido, e tenho estagiários que são braços, assim, indiscutíveis, são pessoas que estão sempre apoiando e aprendendo e me ensinando também. Agora, pegando esse gancho da tecnologia, você que já é muito jovem, mas a gente sempre tem quem esteja na frente, né, à frente de nós. Como é que você utiliza a tecnologia no seu escritório? Você já usa alguma ferramenta de inteligência artificial? E como você enxerga as tecnologias na sua área? Isso é muito real, porque eu estava até conversando com o meu estagiário esses dias sobre inteligência artificial, sobre o uso do chat, GPT, enfim, de instrumentos no sentido de facilitar o trabalho. Porque, às vezes, você precisa não de respostas, mas você precisa de perguntas. E eu tenho aprendido a usar a inteligência artificial nesse sentido. De, por exemplo, eu vou escrever um artigo. Sobre o que eu deveria falar nesse artigo? O que é que está sendo necessário? O que é que as pessoas querem saber? Não é sobre a resposta, não é pedir uma resposta. É pedir, às vezes, uma pergunta. O que é que a sociedade como um todo entende dessa área, do que eu estou discutindo, do que eu estou falando, do que eu estou aprendendo? Então, você usar os instrumentos, as ferramentas a seu favor é muito benéfico, porque, inclusive, ajuda no gerenciamento do tempo, na gestão de um escritório todo, a tecnologia vem como auxílio. O uso da mídia de uma maneira justa, correta, respeitando o marketing jurídico, é algo que é primordial, que é essencial, e você usar esses instrumentos a seu favor só tem benefício, agora precisa aprender e entender que também não é reversível, que as tecnologias estão aí, que elas vão continuar e que fechar a porta para isso é bater de frente com o que não vai mudar, com o que vai só ampliar. É tolice, né, doutor? Na verdade, é uma perda de uma oportunidade. Sim. Você tem uma oportunidade ali que você podia usar a seu favor desde o princípio e você vai ter que usar quando não tiver outro jeito. Sim. Qual o maior desafio você enfrenta hoje quando a gente fala em gestão do seu escritório? O maior desafio sempre vai ser questões de administração
financeira, essa parte de administração financeira, por mais que existam sistemas estruturados, como a minha advocacia é uma advocacia rápida, mas ao mesmo tempo com vários processos, quando você faz um contrato com o cliente, são contratos individuais, personalizados, cada um tem o seu caso, não existe um estabelecimento assim, ó, tem que ser dessa forma ou de outra forma, porque existem realidades muito diferentes, muito díspares. Então, a questão de cobranças financeiras, entradas e saídas, gestão de pessoas, gestão de pagamento, compra de material, enfim, tudo isso, eles não acontecem, às vezes, no último dia do mês ou no dia 15, eles acontecem ao longo de todo o mês. Então, você ter esse controle, esse equilíbrio de que o escritório funciona o mês inteiro e não só no dia 15, no dia 1º, no dia 30, talvez seja a maior dificuldade que eu tenha enfrentado e que eu siga enfrentando, porque os contratos são feitos com datas diferentes, enfim, existem situações diferentes para casos diferentes. Mas aprender isso e lidar com essas questões tem sido todo dia um aprendizado maior para mim, especificamente, e que tem facilitado o meu caminho para os que estão chegando, novos casos. Sim, como é que é empreender no Brasil como advogada? Não é fácil empreender no Brasil de nenhuma forma. Como advogada, a gente tem talvez alguns empecilhos diretos, porque existe o código de ética da OAB que não permite a gente fazer o marketing que é tão, né, que poderia ajudar tantos empreendedores. A propaganda direta. Exatamente. Você não pode fazer outdoor. Quando você vai numa empresa, num jornal, enfim, numa entrevista, a forma como você fala sobre o seu escritório também é avaliado pela OAB. Sim. Então, isso talvez dificultaria, porque se fosse um marketing desregrado, talvez, você conseguiria chegar em mais localidades. Chegar em mais... Então, às vezes, acontecem situações desagradáveis entre colegas, enfim, tudo isso acontece. O aprendizado do gerenciamento do marketing, de usar as tecnologias, como a gente falou, a nosso favor, e respeitando esse ordenamento da OAB, é o que facilita o nosso trabalho, mas não é fácil. Não é fácil empreender como advogada, não é fácil empreender como mulher, como jovem, assim, quando a gente fala no jovem é na questão da estrutura, porque por vezes eu recebo aquele olhar de mas será que esse currículo dela é esse mesmo? Ou será que ela já fez tudo isso? Será que ela é tão competente quanto parece ou quanto ela fala? Será que eu não deveria falar com o ex-chefe dela e não com ela, então, porque ele tem mais experiência e tudo mais? Então, não é fácil empreender nenhuma situação, nem como advogada, nem como mulher, nem como jovem. Mas abrir essa porta dessa discussão e de começar um case de sucesso vale a pena, porque o olhar muda. Porque deixa de ser, não, ela não pode ser tudo isso, para, não, eu sei que ela é. Eu vejo ela sendo, eu acompanho o suficiente para saber que de fato isso acontece. E vale a pena. Sempre é a frase que eu posso mais dizer, que vale a pena. Doutora, eu quero saber, qual é a mensagem que você quer passar nessa entrevista hoje? Em que momento da sua carreira você está? O que você sente no coração que você quer passar aqui para os nossos telespectadores? Eu acho que a primeira e maior questão que eu queria passar e que eu queria deixar muito claro é: a advocacia criminal existe, não só sobre o penal econômico, mas sobre todas as esferas de criminalidade que a gente precisa discutir. A gente precisa repensar o crime, repensar as punições, repensar o nosso sistema prisional, entendendo que ele já não mais funciona. Que ninguém no nosso país se sente seguro, não porque eu trabalho de uma forma que coloco pessoas em liberdade, até porque existe todo um sistema. Existe um pedido, existe um promotor, existe um juiz que avalia, o juiz que decide, mas principalmente com a ideia de não criminalizar a advocacia criminal. Nós não somos pessoas ruins porque queremos que a lei seja cumprida. Porque queremos que a lei seja cumprida para o outro, para o que está custodiado, para o que cometeu um ato, em preservação de toda a sociedade. A lei tem que ser cumprida para todos. A nossa Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei. Então, se todos são iguais perante a lei no processo penal, tem que ser para quem também não está. Tem que ser para você que quer ter acesso à saúde, à educação, a coisas muito maiores e que você às vezes não consegue, mas que está discutindo sim o fato de uma pessoa presa ter um advogado. Que na verdade nosso trabalho é literalmente conseguir justiça para a sociedade como um todo. Conseguir que a lei seja cumprida, conseguir que o que é prometido a gente na Constituição Federal seja entregue. E isso serve para todas as pessoas. Advogado criminal
existe e quer o bem da sociedade. Sim. Ele quer, acredite, ele vive. A gente faz parte da sociedade, a gente quer também segurança, a gente quer que a sociedade funcione da melhor maneira possível. Então, nosso trabalho é para ajudar nesse sentido, né? Ajudar no trabalho da sociedade como um todo, integrar e garantir a segurança de todos. E garantir que a lei seja cumprida, garantir a evolução da sociedade como um todo, do país como um todo, não é? E preservação das leis, ou a gente concorda com a lei e garante que ela seja cumprida, ou a gente tenta mudar as leis, e aí a gente pode, inclusive, falar do processo eleitoral, mudar nossos votos, analisar com quem a gente vota, mas sempre pensando que tudo que a gente faz tem consequências, inclusive na seara criminal. Sim. Agora uma mensagem final para os empreendedores que estão começando. O que é preciso para você ter a sua empresa, independentemente da área, na sua opinião? Empreender não é uma lista fechada, perfeita, do que pode ser feito, do que precisa. Por vezes você vai dizer, eu só vou começar a empreender quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver com X valor na conta, quando eu tiver... E por vezes isso é uma construção. Você vai aprender, você vai errar, faz parte do caminho, vai doer, vai alegrar. Mas a ideia principal é, se é uma coisa que tem no seu coração, que faz você ter essa coragem, pegue essa coragem e utilize. Não deixe o sonho como um sonho, transforme em meta, transforme em objetivo, porque sonhar é bom, mas realizar é muito, muito, muito melhor. Sem dúvida, doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma novamente, vez, todo foi atendimento, um grande prazer, muito legal de receber uma pessoa inteligentíssima, com muitas histórias, muitas coisas em comum aqui com o nosso programa, muitas pautas ainda virão. Então, obrigada mais uma vez. E eu te agradeço pela generosidade. Sucesso, muito legal mesmo. Hoje eu conversei com a doutora Rebeca Santos, ela que é advogada, criminalista e empreendedora. O Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!